Jesus, glória a Deus, muito bom a gente estar aqui na casa do nosso Pai, para adorar o Pai nessa noite, para bendizer o Senhor. Espero que você esteja bem. Se você não estiver, você vai ficar em nome de Jesus, amém? Vocês estão animados, amém? Abra o seu coração para o Senhor nessa noite. Eu gostaria de convidar o Jean para fazer essa primeira oração em nome de Jesus. Logo após a Jéssica vai estar trazendo uma palavra introdutória. Nós vamos estar adorando o Senhor com as nossas canções e vamos estar ouvindo a palavra do Senhor. Amém. Feche os teus olhos. Vamos clamar ao Senhor nesse momento. Pai, nós te exaltamos por mais uma oportunidade, Jesus. Pai, porque sabemos que, ainda que a nossa vontade para essa noite, muitas das vezes, não fosse estar aqui ou fosse estar em outros locais, ou ainda que o que nos atraiu aqui não foi a Tua presença, nós sabemos que o Senhor nos trouxe a esse local. Nós sabemos que o Senhor nos chamou aqui esta noite. Pai, o nosso clamor nesse momento, Pai, é para que se cumpra a Tua vontade em nós essa noite. Pai, para que de fato nós sejamos alcançados, para que de fato, Senhor, de alguma maneira nós possamos sair daqui de uma forma diferente. Pai, pedimos perdão, Senhor, perdão pelas nossas falhas, perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Pedimos ao Teu Santo Espírito, Senhor, Pai, que possa nos encher aqui essa noite. Pai, que vidas possam ser saradas, vidas possam ser curadas e alcançadas, pessoas possam ser transformadas pelo poder do Teu Evangelho. Pai, nós pedimos ao Teu Santo Espírito, Pai, para que possa tirar de nós tudo aquilo que nos atrapalha. Pai, que nós possamos, Senhor, de fato render ao Senhor uma adoração sincera, uma adoração verdadeira. Pai, que em nome de Jesus, Pai, nós possamos desfrutar da Tua presença. Nós Te glorificamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 1, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 1. Salmo 1, a palavra do Senhor diz o seguinte para nós. Aleluia. Enquanto você abre, vamos lá, Salmo 1. Você achou? Diga amém. Bem-aventurados são aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem se detêm no caminho dos pecadores, e nem se assentam na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essas pessoas são como árvores plantadas junto à corrente de água. Elas dão fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. E tudo quanto faz, prospera. Somente esses versículos. A nossa necessidade não é de viver um pico na nossa jornada de fé. O Senhor nos chama para permanecer. Esse salmo começa desafiando a gente a o que a gente não deve fazer. E também ele nos ensina o que a gente deve fazer. E ele fala sobre a progressão da frieza. Alguém que está andando debaixo de influência, debaixo de conselho de alguém que não teme a Deus. Ele fala, a pessoa que é feliz, ela não anda debaixo da influência do ímpio, diante da influência, debaixo da influência do perverso, daquele que não quer nada com Deus. E nesse tempo onde a gente segue tantas pessoas, não é? Segue pessoas que nós nunca vimos pessoalmente, mas nós seguimos essas pessoas. Quantas vezes nós somos ditados pela moda que o mundo impõe para nós, e nós queremos fazer aquilo que o mundo julga legal, e muitas vezes nós praticamos impiedade, fazemos o que é mal perante os olhos do Senhor, porque andamos debaixo de conselho de ímpios. Não só para questões relacionadas ao nosso corpo, mas para questões relacionadas à família, ao relacionamento. E aí o salmista, ele continua dizendo
que a pessoa que é feliz, ela também não se detém no caminho dos pecadores. Entenda, é alguém que está andando, mas está debaixo de influência negativa. Agora esse alguém já é alguém que se detém. É alguém que está paralisado, é alguém que já está se embrenhando no pecado. E o pecado lhe parece comum. Mas quando a gente acha que dá ruim, pode piorar. E agora fala, nem se assenta na roda dos escarnecedores ou dos zombadores. Esse terceiro nível é quando nós já rimos das coisas de Deus, zombamos daquilo que é santo, invertemos os valores de Deus, e o pecado parece ser uma coisa comum. Parece que a santidade é algo incomum. Parece que ser virgem é algo incomum. Parece que pureza no relacionamento é algo incomum. Em um tempo que é tão natural as coisas acontecerem. Eu quero dizer uma coisa, esse terceiro estágio é deplorável. Porque nesse terceiro estágio, a gente acha que o santo é careta e que o profano é normal. Mas o pecado continua sendo pecado, o errado continua sendo errado, e Deus continua sendo santo. Você está aí, amém? Agora o Senhor nos chama para não seguir um código de regras. Agora eu sou crente, eu tenho que parar de fazer aquilo. Agora eu sou crente, eu tenho que parar de fazer aquilo outro. É tão difícil ser crente. Não é para isso que o Senhor nos chama. O Senhor nos chama para um lugar de amor. Você pode olhar para quem está perto de você e falar assim: ô querido, querida, o Senhor te chama para um lugar de amor. Yes, o Senhor te chama para um lugar de amor. O Senhor te chama para um lugar de amor, Maurício. Viu, Johnny? O Senhor nos chama para um lugar de amor. E nesse lugar de amor que é Jesus, a gente não faz as coisas por mera obrigação. A gente tem prazer. Quantos têm prazer de estar aqui nessa noite? Olha que coisa gloriosa. E aí a gente vem para a presença do Senhor como salmista. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor meu e Rei meu. Como eu desejo a tua presença. O salmista está o tempo todo dizendo: como a corça suspira por águas, assim a minha alma anseia pelo Senhor. Sabe, querido, ser crente para mim não é um pesar. Pelo contrário, Jesus tirou o peso de mim. O fardo que Ele me deu é leve. Eu sou livre e eu sigo a lei, porque a lei é boa. A lei da graça é o amor. E eu não amo porque é um peso para mim. Pelo contrário, isso tira todo o peso que há em mim. Nessa noite o Senhor não quer que você viva o Evangelho de maneira penosa, mas que você tenha prazer em Deus. E aí então, quando o Senhor for o nosso maior prazer, quando o nosso prazer estiver na lei do Senhor, os outros prazeres desse mundo serão sucumbidos. As coisas desse mundo dão prazer, eu não posso negar. Elas dão prazer, mas um prazer passageiro, momentâneo, que não pode preencher o nosso coração. Mas o nosso prazer está naquele que é a fonte de todo prazer. Ele criou um lugar de prazeres, e na presença dele há delícias. Quantos querem provar das delícias da presença do Senhor nessa noite? Abra o seu coração, nós vamos orar, nós vamos clamar ao Pai. Invoque o Senhor aí agora. Invoque a presença do Senhor. Talvez você esteja tão aquém desse salmo. Talvez você esteja dizendo: poxa, pastor, estou cheio de culpa aqui agora, porque eu não estou tendo prazer na lei do Senhor. Poxa, pastor, estou tão pecador. Eu quero dizer uma coisa para você: se arrependa agora. Vamos começar nos arrependendo nessa reunião. Vamos começar nos humilhando debaixo das potentes mãos do Senhor, sabe? E eu creio que Ele pode nos exaltar da melhor forma possível, que é vindo até nós, que é vindo a essa reunião e nos dando da sua presença. Não há lugar mais altaneiro, não há lugar mais alto para se estar do que os pés de Jesus. Então se humilhe nos pés dele, reconheça agora o seu pecado, reconheça agora a sua culpa e receba a graça libertadora. Deixa Ele lavar você nessa noite. Aleluia. Oh Espírito Santo, a tua presença já é real aqui. O Senhor já está nesse lugar. E nós já podemos perceber, Pai, a tua doce presença, a tua real presença. E nós queremos nos lançar agora, Pai. Nós queremos nos lançar diante do Senhor, reconhecendo que nós somos totalmente dependentes, Pai. Venha perdoar os nossos pecados. Senhor, Tu és santo, poderoso e misericordioso.
Que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas culpas, lava o nosso coração, tira toda a altivez. Senhor, nós queremos agora, como crianças, sedentas, famintas pela Tua palavra, pela Tua presença, pedir: vem sobre nós, vem com a Tua glória aqui, Senhor. Se porventura entrou aqui hoje que esteja distante, Pai, eu tenho certeza que não é ela que vem ao Senhor, mas é o Senhor que vem até nós. Que o Senhor nos abrace hoje com o Teu braço de amor, que o Senhor nos envolva no Teu colo, que nós venhamos experimentar do maior prazer desse mundo, que é a presença de Jesus Cristo. Nós oramos assim no nome de Jesus, amém, amém. Se você concorda com essa palavra, aplauda Jesus nessa noite. Aleluia, exaltado é o nome do Senhor. Nós queremos nos rasgar, Senhor, diante de Ti nessa noite. Nós queremos declarar, confessar tudo a Ti, Jesus, porque somente o Senhor pode fazer tudo de novo. Somente o Senhor pode nos renovar, pode nos restaurar. Somente a Tua glória, Senhor, pode fazer isso. Então venha sobre nós, Jesus, aleluia. Feche seus olhos nesse lugar, se concentre ao céu. Comece a dizer ao Senhor, aleluia. Por inteiro faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumenta, Senhor, aumenta o fogo em nós. Aumenta, Senhor, aumenta, Senhor, aumenta o fogo em nós. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na Tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Oh, e se eu passar pelo fogo, não temerei. Na Tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a
eu me rasgo novamente. Vamos cantar isso. Abra sua boca e diga: eu me rasgo. Vamos lá. Eu me rasgo por inteiro. Diga isso a Ele. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei. Longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Abre o seu coração, nós vamos dizer glória. Nós vamos clamar ao Senhor, porque só a glória dele pode vir. Aleluia, nós queremos a tua glória, Jesus. Nós queremos a tua glória, queremos o teu poder sobre nós, queremos a tua unção. Abre o seu coração, comece a dizer isso comigo, vamos lá. Glória, vem com tua glória, Senhor, sobre nós, diga isso. Abre o seu coração e diga que Ele é santo, diga isso. Ele é santo. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. A glória de Deus. Quem já pisou em outro lugar. Nós não sabemos viver em outro lugar, Senhor.
clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Oh, somente o Senhor é santo, aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite, aleluia. Somente tu és santo, Jesus, aleluia. Aleluia. Preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. E teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Prepare o seu coração para começar a dizer santo. Enche esse ambiente da sua adoração. Vamos encher esse ambiente de adoração ao Senhor nessa noite. Abre o seu coração, comece a exaltar o nome daquele que vive para sempre, aquele que é santo. Aleluia. E só tu és santo. Só tu és e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és. Só tu és santo,
ninguém, não há outro como, e só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo, Jesus, aleluia. E não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Aleluia, aplauda o Senhor, aleluia. Glória a Deus, coloque a mão sobre o seu coração, peça ao Pai para que Ele fale com você agora, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estar aqui, Pai. Quero colocar os nossos corações, os nossos sentimentos, as nossas expectativas agora no Senhor, Pai. Nós queremos receber de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Fala comigo hoje aqui, Pai. Senhor, traga respostas ao meu coração e me ensina a reconhecer quem o Senhor é, Pai. O Senhor fala na Tua palavra que o Senhor ocultou dos sábios e revelou os simples. Que nós sejamos esses simples hoje, Pai. Que o Senhor se revele a nós. E que nós venhamos sair daqui exaltando o Teu nome, glorificando o Teu nome, cheios da Tua presença, Pai. Senhor, que o Senhor atraia a nós a Tua presença nesse momento. Fala conosco pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. E disse Deus, haja luz, Almir. E houve luz, Johnny. Glória a Deus. Pessoal, a gente está muito feliz nessa noite de receber o pastor Carlos Adenei. É um amigo, é um mestre, é um servo do Senhor, né, que sempre nos abençoa aqui, sempre pronto a servir a igreja aqui em Saron. A igreja do Senhor aqui em Cachoeiro. Quero louvar a Deus. Eu queria que você recebesse com uma calorosa salva de palmas, reverendo Carlos Adenei. Está em casa, queria pedir um brilho no microfone para ele, que ele tem uma voz mais aveludada, viu? Não é essa voz de taquara rachada igual a minha. Doce graça e paz do Senhor Jesus seja abundante aí no seu coração. Amém? Amém? É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez. Nessa segunda, que é a segunda do sedento. E aí a gente vem porque a gente tem sede de Deus. A gente quer do Senhor. Quer que Ele, que é a água viva, sacie a nossa sede. E aí Ele sacia a nossa sede. Mas a gente continua com sede dele, querendo mais. E o desejo do meu coração é que você saia daqui querendo mais do Senhor. Querendo mais o Senhor. Desejando mais o Senhor. Abra aí a sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo 16. Agradecer ao pastor Alex, um grande amigo, pelo convite e por todo o carinho. Que Jesus abençoe a sua vida, seu ministério. Minha filha faz assim, ó. Fala assim, você está dentro do meu coração. Mateus capítulo 16, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 15. Se você encontrou, curve a sua cabeça. Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Só Tu és santo, Senhor, e não há outro como Tu, não há outro como Jesus. E nesse momento que a palavra se abre diante de nós, assim como o Senhor tem falado ao longo desse culto, que o Senhor continue falando conosco. Nesse momento, através da palavra que o Senhor sempre falou, ilumine os olhos do meu coração e do coração dos meus irmãos, os que estão aqui, os que nos acompanham,
para que possamos conhecer um pouco mais a respeito de Jesus, através do que escreveu o nosso irmão Mateus há tanto tempo atrás. Que o Senhor possa, ó Deus, trazer uma palavra boa para a gente e incendiar o nosso coração, no nome santo de Jesus. Por Ele que nós oramos. Amém. Mateus 16, de 13 a 15, diz assim: Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Para vocês, quem sou eu? Umas semanas atrás eu dei um brinquedo para minha filha. Eu fui na loja de brinquedos e ela estava cantando, pegando qualquer coisa, um fio que sobrava lá, ela pegava e começava a cantar. E aí ela tem 2 anos, cantava na linguagem dela. Algumas coisas a gente entendia, algumas coisas a gente não entendia. Estava cantando lá em línguas, Deus abençoe, louvado seja Jesus. E ela levantava a mãozinha e ficava cantando e adorando a Deus. E aí eu resolvi comprar uma guitarra e um microfone para ela. Fui na loja de brinquedos, comprei a guitarrinha, o microfone, mandei colocar num belíssimo embrulho, um papel de presente, e cheguei todo bobo em casa. E aí entreguei o presente para minha filha, que não sabia abrir o pacote. E aí ajudei, ela abriu, olhou, falou assim: olha, uma guitarra. E como ela gosta muito de rosa, a guitarra não poderia ser de outra cor. E ela pegou a guitarrinha e tocou, e a guitarra produzia som de verdade, e ela ficou animada, mas alguns minutos depois eu percebi que ela estava correndo de um lado para o outro, brincando com a caixa da guitarra. E se eu soubesse que era fácil assim, eu tinha ido lá no lixo, pegado uma caixa pintada de rosa e entregado para ela. E de repente a caixa chamou mais atenção do que a guitarra. Quando eu olho para esse texto, eu vejo Jesus conversando com os seus discípulos. E ele perguntando para os discípulos quem os discípulos achavam que ele era. Porque ele só introduz perguntando: e o povo? O que o povo acha a meu respeito? E se você acompanhar aí, Jesus havia multiplicado os pães no capítulo 15, a partir do versículo 32. Alimentado uma grande multidão, com 7 pães e alguns peixinhos apenas. E logo depois, Jesus vira para os discípulos, e eles agora estão sozinhos, e Jesus os adverte para que eles tenham cuidado com o fermento dos fariseus. E eles acham o seguinte: olha, porque teve a multiplicação dos pães, e agora a gente tem pouco pão, e por isso ele está falando do fermento dos fariseus. Mas Jesus queria ensinar algo muito maior para eles do que o simples fato de ter pão para comer. E aí Jesus dá uma bronca nos discípulos. Ele vira e diz assim: olha, vocês não lembram que há pouco tempo eu peguei 7 pães e dei para uma grande multidão? Por que agora vocês estão questionando o fato de serem poucos os pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Tenham cuidado com aquilo que os fariseus estão apresentando, para que o coração de vocês não seja dominado pelo fermento dos fariseus. E aí começamos o culto aqui, e é tão bom quando o Espírito Santo vai conduzindo as coisas, porque o pastor Alex começou falando sobre essa influência, esse fermento que pode contaminar-nos. E a gente precisa ter cuidado com esse fermento. Fermento que a gente traz na nossa mão. E é de fácil acesso, e a gente segue tantas pessoas que são influenciadores e que lançam fermento. Então a palavra de Jesus continua sendo tão atual para mim e para você, dizendo: tenha cuidado com o fermento. Então
cuidado com o fermento desse mundo. Porque o fermento desse mundo pode produzir algo no meu e no seu coração. Pode roubar o prazer que a gente tem no Senhor. E aí foi lido o Salmo 1, que é o Salmo do homem que tem prazer na lei de Deus, mas é o Salmo também do homem que não tem nenhum prazer nessa lei. E que se acomoda com a situação desse mundo e inverte valores. E aquilo que é doce torna os seus olhos amargos. Aquilo que é bom torna-se ruim e o ruim torna-se bom. Então vem Jesus e diz: tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E como eu posso cuidar, como eu posso blindar o meu coração? Eu posso blindar o meu coração sabendo que Jesus é o incomparável que está entre nós. Jesus é o incomparável que está entre nós. E olha só que interessante, porque Jesus chega para os discípulos e diz assim: o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? O que as pessoas falam de mim? E aí a resposta dos discípulos é: olha, Senhor, eles dizem que o Senhor é João Batista, Elias, Jeremias ou qualquer outro profeta. Eles dizem que o Senhor é só aquele que aponta para uma realidade que vai entrar ainda na nossa história de forma visível e palpável. O Senhor é apenas mais um dentre muitos que já surgiram. O Senhor é só o João Batista. Lembra do João Batista? O homem da mensagem dura que dizia: arrependei-vos. E quando os fariseus foram para serem batizados por ele, ele vira para aqueles homens e diz: raça de víboras, quem vos induziu que poderia se livrar da ira vindoura? Então, ao dizer que Jesus era João Batista, eles estavam dizendo: Senhor, as pessoas acham que o Senhor só tem um discurso duro. O Senhor é só mais um com um discurso duro. Aí outros olhavam para Jesus e viam em Jesus algo diferente. Viam em Jesus o Elias, o homem que fez cair fogo dos céus, o homem que orou e durante 3 anos e meio não choveu, o homem que nesse período de grande seca, Deus o leva para Sarepta, para a casa de uma viúva pobre que não tem absolutamente nada, e ele está ali. E o alimento não acaba. Alguns olhavam para Jesus e viam nele apenas o fazedor de milagres. Aquele que poderia operar milagres, aquele que multiplicava pães, não deixava o pão acabar, aquele que curava, aquele que fazia sinais e prodígios dos céus. Apenas mais um fazedor de milagres. Apenas mais um curandeiro. Outros olhavam para Jesus e viam nele Jeremias. E o que você lembra de Jeremias? Quando a gente pensa no profeta Jeremias, qual é o título desse profeta? A gente chama ele de o profeta chorão, porque é o cara que chora. E ele chora pelos pecados de Jerusalém. Ele chora pela destruição de Jerusalém. Ele chora pela rebelião do rei. Ele chora porque o sacerdote está corrompido. Ele chora, mas ele não consegue evitar a destruição da sua cidade. E aí eles olhavam para Jesus e viam Jesus apenas mais um chorão. Mais um chorão. Mais alguém que lamentava as mazelas deste mundo. E é interessante porque Jesus chorou sobre Jerusalém. E ele para diante da cidade e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam aqueles que te foram enviados. Quem me dera se eu pudesse ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintainhos. Mas diferente de Jeremias,
Jesus não é aquele que chora e não consegue resolver os problemas. Jesus não é aquele que chora e não consegue acabar com a rebelião, porque Ele veio e pregou a rebelião, cravou-a lá na cruz, e com o seu sangue perdoou os nossos pecados. E agora nós não somos mais filhos rebeldes de Deus, destinados para a ira, mas por causa do sangue deste Jesus, que chorou sim, mas que resolveu o nosso problema, nós temos livre acesso ao Pai. Nós temos livre acesso aos céus. Nós não olhamos para uma Jerusalém que pega fogo, mas olhamos para uma Jerusalém celestial que desce dos céus e é a morada de Deus com os homens. Nós não olhamos para o fim, mas nós olhamos para um novo começo. Diferente de Elias, que era um fazedor de milagres, que apesar de fazer milagres, não conseguiu trazer o povo para perto de Deus. Jesus fez sim, faz ainda milagres, mas muito mais do que fazer milagres, Ele traz, Ele nos conduz até a presença de Deus. E encontramos nos seus lábios a seguinte declaração: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Jesus é aquele que diz para mim e para você: vem comigo, e nós vamos até Deus o Pai, porque eu sou Deus, o Deus que vem à terra. Jesus não é João Batista com uma mensagem dura de arrependimento, mas é o Deus que vem e prega e por sua graça e misericórdia nos conduz ao arrependimento. Porque Ele não convence apenas a nossa mente, mas Ele toca no nosso coração, onde homem nenhum consegue tocar. O Senhor é poderoso para tocar e transformar a vida do mais rebelde, ímpio e miserável pecador. E Ele faz isso. Quem é Jesus? 3 lições que a gente aprende com esse texto. A primeira delas é que é preciso conhecer quem é Jesus. É preciso conhecer esse Jesus. Caso contrário, a gente vai ficar comparando com um ou outro. Caso contrário, se a gente não o conhecer, a gente vai, em determinados momentos, dizer que ele é parecido. É igual quando a gente não conhece uma comida. Eu nunca comi caviar. E aí, uma vez o camarada virou para mim e falou assim: olha, caviar é parecido com... E aí ele falou um negócio que eu nunca tinha comido também. Ele não ajudou em nada. Fala uma galinha caipira, um porco caipira, aí tudo bem, mas falar outra coisa que eu não conheço não vai resolver. E aí a gente fica comparando Jesus. Mas quem é Jesus, meu querido? Quem é Jesus? Jesus é o Deus encarnado, tão vestido de carne, que andou entre os homens e as pessoas não conseguiam perceber que ali estava a imagem expressa do Deus invisível. Jesus é o pão dos céus, assado no fogo da misericórdia, doado a mim e a você. Jesus é água viva, capaz de matar a sede, saciar o mais seco sedento. Jesus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que começou e vai concluir a boa obra no meu e no seu coração. Jesus é o Salvador, que perdoa os pecados e lança no mar do esquecimento de Deus os nossos pecados, a ponto do Pai dizer: e dos seus pecados não me lembrarei mais. Jesus é o sumo sacerdote, que quando nós erramos, Ele entra no Santo dos Santos com o seu próprio sangue e o oferece a Deus no meu e no seu lugar. Jesus é a estrela
brilhante da manhã, que acaba com as trevas da minha alma. Jesus é a doce voz de Deus que acalma a tempestade no meu coração. Jesus é o santo que veio à terra e se misturou com pecadores, mas não se contaminou, muito pelo contrário, purificou pecadores. Jesus é aquele que abre a porta dos céus para aqueles que estavam destinados ao inferno, porque Ele é a porta aberta por Deus no mundo fechado pelo pecado. Jesus é o Deus eterno que conduz a nossa vida, que está conosco todos os dias, e mesmo na morte Ele não nos deixa, e nem a morte é capaz de separar-nos dele. Jesus é o amigo que você nunca teve e que você nunca poderá ser. Jesus é aquela pessoa que quando você encontra, você larga tudo, porque Ele é o grande tesouro escondido num campo, e não há nada na vida que se compare a Ele. Jesus é o amigo fiel, é o divino companheiro no caminho, é o sustentador, que quando as minhas pernas já não conseguem mais caminhar, Ele me toma em seus braços. Jesus é o bom pastor, que me leva a águas tranquilas, é o guia que me conduz no vale de sombras da morte, é o anfitrião que me recebe em sua mesa e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Jesus é a oferta providenciada pelo próprio Deus para morrer no meu e no seu lugar, e o seu sangue purificou as minhas vestes. Jesus é o presente de Deus, inigualável, inestimável. Jesus é a vida em sua plenitude. Jesus é Deus em nós e por nós. Jesus é a nossa força, a nossa alegria, o nosso respirar, o nosso amor indescritível, mas vivencial, experimental. Jesus é a palavra, a revelação do Deus eterno. Jesus é aquele que trouxe Deus para perto de nós, para a minha realidade. Jesus é o Deus visível e palpável. Jesus é aquele que alimenta não só a minha alma, mas o meu corpo, e alimenta o meu corpo enquanto eu ainda estou dormindo. Jesus é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Quem é Jesus? E a gente poderia passar aqui a noite inteira falando sobre Ele, e nos faltaria capacidade para defini-lo, porque Ele é incomparável. Incomparável. É preciso conhecer esse Jesus. Mas não basta conhecer esse Jesus. É preciso falar de Jesus. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, dá uma olhada aí no versículo 16. Porque Jesus vira para os discípulos e diz: para vocês, quem eu sou? Se para todo mundo eu sou um profeta, mais um dos profetas, para vocês, quem eu sou? E talvez você estivesse esperando que na minha definição tivesse essa fala de Pedro, porque Pedro vai dizer para Jesus o seguinte: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Tu és o Messias, o ungido de Deus, o verbo pré-existente. Tu és aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas, e para quem tudo foi criado. Tu és o Cristo. E
Tu és o Filho do Deus vivo. Eu acho muito bonita essa declaração, quando Pedro diz que Jesus é o Filho do Deus vivo. Porque se a gente for lá no Evangelho de Lucas e olhar a genealogia de Jesus, Lucas faz uma genealogia inversa. Ele começa em Jesus e termina em Deus. Ele passa pelos ancestrais de Jesus, e aí ele vai terminando a sua genealogia, e ele fala sobre Enos, filho de Sete, Sete, filho de Adão, Adão, filho de Deus. Aí Pedro vira para Jesus e diz: Tu és o Filho do Deus vivo. Não um filho, mas tu és o Filho. Tu és o único Filho do Deus vivo. E é por ser o Filho do Deus vivo que esse Jesus me transforma em Filho do Deus vivo. E é por ele que eu posso chegar diante de Deus e dizer: Pai. E aí, independente do seu relacionamento com seu pai aqui na terra, meu querido, independente se seu pai está ou não aqui, eu quero te dizer no nome de Jesus que você tem um pai que nunca te deixa só. Um pai que nunca se ausenta. Um pai que te ama, que cuida de você. Um pai que foi capaz de entregar aquilo que ele tinha de mais precioso, porque ele olhou para o seu rosto e ele não conseguia viver sem você, que é seu filho, a sua filha. E eu preciso falar desse Jesus. E eu não tenho palavras para descrevê-lo. Mas aí eu olho para essa declaração de Pedro, e quando eu junto o fato de Pedro dizer que Jesus é o Cristo ou o Messias, com o dizer que ele é o Filho de Deus, eu não consigo enxergar uma outra coisa a não ser o amor de Deus em dar o seu Filho, porque a missão do Messias era morrer por pecadores. Então ele entregou o seu Filho por amar a mim e a você. E ele deu o único filho que ele tinha por amor. Então, quando eu quero falar sobre esse Jesus, quando eu quero falar sobre esse Deus, a palavra que para mim mais descreve esse Deus é amor. Amor. E ele não amou por obrigação, porque ele não tinha obrigação de nos amar. Ele amou por escolha, porque ele escolheu nos amar. Mas ele não nos escolheu quando a gente estava bonitinho, falando palavras de amor para ele. Mas ele olhou para a gente e todos nós estávamos perdidos. E aí Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas se eu preciso saber quem ele é, se eu preciso declarar quem ele é, eu também preciso entender o que ele veio fazer. O que significa ser ele o Cristo? O que significa ser ele o Filho de Deus? E aí, a partir do versículo 21, Jesus começa a falar com os discípulos sobre a sua morte, que era necessário que ele fosse para Jerusalém, e que ele fosse preso, apanhasse, e por fim fosse crucificado. Então Pedro o chama à parte, e com a melhor intenção no coração, como eu e você falamos com um amigo que chega para a gente dizendo assim: olha, as coisas não estão bem, eu não estou legal, cara, eu acho que eu vou morrer. E aí a gente olha para o amigo e fala assim: pelo amor de Deus, faz isso não, meu amigo, eu estou aqui. Pedro faz exatamente isso. Pedro vira para Jesus e diz: tenha piedade de ti mesmo, isso não vai te acontecer. Você tem amigos, nós estamos aqui.
E Jesus olha para ele e diz: para trás, Satanás, porque você não entende das coisas de Deus, só das dos homens. Você entende do amor humano, mas você não está entendendo o amor de Deus. O fato de ser o Cristo implica que eu tenho que morrer, porque se eu me salvar, os outros irão perecer. Se ele não morresse na cruz, nós estaríamos perdidos. Então, eu preciso entender que Jesus, muito mais do que fazer milagres, muito mais do que curar, muito mais do que dar coisas para mim e para você, o Senhor Jesus veio nos dar algo que jamais poderíamos ter sozinhos, que é a salvação em seu nome. Ele veio derramar o seu sangue para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse então vida eterna. Vida eterna. Então, se eu preciso saber quem é Jesus, eu preciso saber também qual é a sua missão, o que ele veio fazer. Mas eu quero encerrar. O que isso tem a ver comigo e com você? O que isso tudo tem a ver conosco? Uma aplicação desse texto para a gente. Se Jesus é o incomparável, o Deus presente, se Ele é a expressão do amor que veio e se entregou e morreu em uma cruz por mim e por você, a única coisa que eu posso fazer é encontrar nele todo o prazer da minha vida. Você pode ir para a balada sexta-feira como crente? Pode. Você pode beber todas? Pode. Você pode, você que é menino, namorar, beijar várias bocas na mesma noite. Você que é menina pode ficar com vários caras? Pode. Mas aí de repente a gente descobre que existe um outro prazer. Um outro prazer que é muito maior do que a balada da sexta-feira, do sábado à noite. Um outro prazer que é muito maior que uma outra pessoa pode me proporcionar. Eu descubro que existe algo muito maior, muito mais sublime, muito melhor do que qualquer outra coisa. Um tesouro que não há nada nesse mundo que seja igual a ele. E aí, eu descubro que tem um outro prazer. E o nome desse prazer é Jesus. É Jesus. E se eu encontro nele todo o prazer da minha vida, o resto, é secundário. Eu sei que até posso fazer, mas eu tenho um prazer maior, algo muito melhor. Eu quero encerrar contando uma história, uma historinha que não é verdadeira, mas é uma boa parábola para ensinar a gente tudo aquilo que, para fazer a gente lembrar tudo aquilo que eu falei nessa noite. Um certo homem sonhou que iria morrer. E ele era muito rico. E ele foi para o céu, no seu sonho. E aí o Pedro o encontrou lá nos céus e falou assim para ele: olha, daqui a 3 dias você vai morrer. E aí ele olhou e falou assim para Pedro: olha, Pedro, então eu quero trazer todo o meu dinheiro aqui para o céu, porque eu não quero deixar nada meu lá na terra. E aí o Pedro falou com ele: olha, cara, dinheiro não entra aqui nos céus. Não tem como dinheiro entrar aqui nos céus. Mas se você quiser trazer uma outra coisa, pode trazer. Falou: então tá, Pedro, eu posso trazer outra coisa? Pedro falou: pode trazer outra coisa. E esse homem acordou e vendeu tudo que ele tinha. Pegou todo o resultado dos seus bens e colocou dentro de uma sacola. E aí ele morreu e levou aquela sacola para o céu.
Quando ele chegou no céu, ele procurou o Pedro. Falou: Pedro, eu trouxe tudo o que eu tinha lá na terra. Está aqui dentro dessa sacola. Aí o Pedro foi, colocou a sacola em cima da mesa, abriu a sacola, olhou para a sacola, olhou para ele, olhou de novo para a sacola. E a sacola estava cheia de barras de ouro. E aí o Pedro olhou para ele e falou assim: mas você trouxe asfalto para os céus? Porque quando a gente encontra Jesus, e aí você lembra que a Bíblia diz que a Nova Jerusalém tem rua de ouro? Aí o Pedro falou para ele: você trouxe asfalto para aqui? Para que trazer asfalto? A gente não acha um tesouro maior do que esse Jesus. A palavra de Deus para mim e para você nessa noite é que não existe um tesouro maior do que Jesus. Ele é tudo que eu e você precisamos. Ele é o nosso bem maior, o nosso prazer maior. Que eu e você possamos encontrar todo o nosso prazer neste incomparável Jesus que está conosco. Vamos orar? Eu quero orar com você que quer dizer para esse Jesus: Jesus, eu quero ter todo o meu prazer em Ti. Eu quero ter todo o meu prazer em você. A ponto das coisas que mais me impressionam não sejam nada comparadas a Ti. Eu quero orar com você. Se você deseja fazer essa oração comigo, eu queria que você colocasse a mão no seu coração e falássemos juntos com esse Jesus. Jesus, não existe nada mais especial do que o Senhor pra gente. Os maiores tesouros deste mundo não são absolutamente nada diante do Senhor Jesus. Agora opere isso em mim, nos meus irmãos, para que a gente não encontre um outro prazer que não seja em Ti, Jesus. Que a gente não encontre uma outra alegria que não seja em Ti. Que a gente não encontre outro descanso que não seja em Ti. Que a gente não encontre outra motivação a não ser em Ti. Que a gente não encontre nada nesse mundo que não seja somente em Ti. Então opere isso na minha vida e na vida dos meus irmãos. Em Teu nome. Amém. Nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Eu quero convidar você a declarar que Ele é inigualável, Ele é incomparável. Não existe ninguém igual a Jesus. És invencível. Hoje Teu é o reino, Tua é a glória. Te exaltamos acima de todos os nomes. Oh, és invencível.
Se você pode, aplaudir o nome dele nessa noite. Talvez essa noite você se encontra distante desse Jesus. E é até constrangedor dizer isso, mas nós não vamos a Ele, é Ele que vem a nós. Como pode tão amor, que amor é esse? Que graça é essa? Que favor é esse? É o favor do nosso Jesus. Ele vem até nós. Eu quero orar por você, alguém no nosso meio aqui que quer se reconciliar com esse Jesus. Se você deseja reconciliar-se com esse Jesus, levante assim a sua mão. Eu estou distante, mas eu quero me reconciliar. Isso, meu amigo ali atrás. Tem mais alguém aqui? Levante assim a sua mão. Tem mais alguém? Isso. Tem um outro amigo ali atrás. Nós vamos orar agora por esse Deus que nos reconcilia. Coloque a mão sobre o seu coração. Cote, você está do lado. Abraça o nosso amigo aí. André, abraça o John lá atrás, por favor. Isso. Em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Eu quero que você ore por esses irmãos agora. Oh, Jesus. O Senhor é aquele que nos atrai, Pai. O Senhor é aquele que tira toda vergonha. O Senhor é aquele que nos liberta completamente, Pai. E o Senhor vem a nós como o Senhor foi a Gadara, Senhor. Como o Senhor foi a Jerusalém diversas vezes. Como o Senhor foi a Betesda. Como o Senhor foi a Sicar. Oh, Senhor, como o Senhor foi a Betânia. O Senhor vem hoje no aeroporto, Senhor. O Senhor vem ao endereço do nosso coração. Nós queremos pedir ajuda-nos na nossa incredulidade, Pai. Senhor, eu quero orar pelos meus irmãos que levantaram a mão aqui desejando reconciliar-se com o Senhor. Eu sei que o desejo maior é do Senhor e é o Senhor quem bate a porta com uma batida extremamente poderosa, sensível, delicada, que atinge o mais profundo do nosso ser. Quebre todas as correntes agora, Senhor. Todos os grilhões do passado, todos os grilhões, Senhor, do pecado. Senhor, em nome de Jesus, aqui agora toda maldição do pecado seja anulada, cancelada, e que haja libertação agora, Pai. Eu oro, Senhor, para que nasça neles o desejo da Tua presença, como bebês recém-nascidos desejam pelo leite, que eles desejem pela Tua palavra. Senhor, que a obra mística, gloriosa, soberana do novo nascimento se realize no coração deles, ó Pai, e que eles entendam o processo do Senhor na vida deles. Nós oramos no nome de Jesus, pelos nossos irmãos, amém. Amém. Você pode aplaudir a Jesus por essas vidas. Aleluia. Senta aí, crente. Maravilha. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso culto. E eu não ouvi nenhum A. Estamos chegando ao final do nosso culto. Não, mas eu tenho uma boa notícia. Segunda-feira tem mais. Maravilha. Vai estar com a gente aqui segunda-feira o pastor Maurício Bertoc, que vai ser bênção no nome de Jesus. Se prepara aí. O pessoal da Missão Vida lá em Piúma não está aqui hoje e eu senti a falta deles. Quantos sentiram falta do pessoal de Piúma aí? Olha, o pessoal também sentiu. O pessoal de Piúma é fantástico. Hoje eles não estão aqui, nem segunda-feira que vem vão estar aqui, mas na outra o que eles vão estar, não é? Eles estão também trabalhando para ativar os sedentos lá, e esse mês a juventude está unindo lá. Gente, os sedentos não é uma coisa de uma igreja. A gente tem a ideia que o sedento seja um lugar para aqueles que querem mais de Deus, aqueles que querem ganhar almas para Deus, aqueles que querem cumprir a missão de Deus. Venham, não é? Então, o nosso sonho é que isso não seja a posse de uma denominação, nem seja a ideia de um pastor, mas que seja um propósito de Deus para a nossa vida. Então, lá em Piúma também tem, não é? E a galera de lá está fechada com a gente, nós somos um, assim como também lá no Rio, o pastor Vitor também tem, e a galera está fechada lá. Pessoal, hoje nós temos aqui um brinde, oferecimento Efraim Books, né? Deixa eu apresentar para vocês esse daqui. Vem cá, Thiago.
Tira a máscara aqui, o pessoal te conhecer. Você que está aí online pode ver também. Ó, esse menino bonito aqui, não é? É casado, a esposa dele já até celebrou ali, já tomou posse, é meu, né? Tiago é uma benção, gente, é companheiro, é embaixador em cadeias, né? Ó, é um companheiro lá no IAS. Nós estamos sendo impedidos de ir lá por conta da pandemia, mas é um servo de Deus e ele está aí com esse projeto para edificar a nossa vida, né? A Ephraim Books é uma loja. Quer falar melhor? Fala você aí. Amém, irmãos. Pai do Senhor a todos. Eu comecei esse projeto, não é uma livraria delivery, na verdade. O pastor me deixou até um pouquinho nervoso. Mas é uma livraria delivery, né? Estamos com esse projeto para abençoar a igreja, para que possa chegar até a sua casa, né? Um conteúdo de qualidade, os melhores escritores que estão aí à disposição no mercado, né? Então tem uma loja lá no Instagram, né? @EphraimBooks, e lá tem todo o catálogo, tem tudo que você precisa para estar escolhendo e fazendo pedido pelo WhatsApp. Amém? Em nome de Jesus. Amém, pessoal? Então nós vamos sorteando um livro aqui da Ephraim Books. E vou deixar até o Tiago tirar o número. Tira aí, Tiago. Número 18, cadê você? 18. Amsterdã, um aplauso para ele, Brasil! Ah, rapaz, você é pé quente, hein? Que bênção, meu filho, que Deus te abençoe. Deus abençoe, valeu, Tiago, Deus abençoe. Pessoal, pode ser, valeu, muito obrigado. Deus abençoe, Amsterdã. Pessoal, e para a glória de Deus, tem maná hoje, viu? Tinha que ser o Chaves, né? Gente, um oferecimento Natural Veste aí, a nossa irmã Luciene, a Luciana abençoou a gente com o lanche de hoje, servindo a gente. Queria que você aplaudisse a Deus pela vida desses irmãos. Glória a Deus, valeu, Lu. Valeu, não é? Gente, olha só, de coração, o meu desejo é que toda semana tenha lanche pra gente, porque eu sei que é muito bom, depois do culto ter uma jantinha. É bênção, né, gente? É bênção, não é? Então, assim, o meu desejo é que tenha mesmo, e a minha intenção, na verdade, não é fazer cantina. Se tem um sonho que eu não tenho, é da igreja ter cantina. Mas para mim, a igreja tinha que ter comida todo culto e 0,800. Você crê que nós chegaremos nesse nível de prosperidade? Amém? Então, querido, seja você um ofertante, um dizimista na obra do Senhor, não é? Mas você vai ofertar e dizimar em outro culto, que no Sedentos a gente só ensina sobre esse princípio, mas a gente não tira oferta no Sedentos. Quantos aqui já perceberam isso? Levante a mão. A gente não tira, não é? A gente, quando o Sedentos nasceu, a proposta era um culto para um verão, não é? E acabou que a nossa vida na Saron só tem verão, não é? E aí a gente está sempre aqui adorando o Senhor e a gente não tira oferta, não há problema nenhum, a oferta é bênção. E eu acho que é um princípio que todos nós precisamos desenvolver, mas a gente não tira. Pastor, mas eu queria ofertar. Poxa, você é livre, o gasofilaço está aí. Poxa, pastor, eu queria abençoar com lanche, uma segunda no mês. Poxa, de Deus está te usando poderosamente, não é? Se você sentir de abençoar, nós vamos sentir de receber. Amém, igreja? Então é de Deus, não é? Gente, e é muito simples, mas é com carinho. Hoje quem fez o nosso lanche, a famosa tia Kátia está ali. É isso aí, Brasil, né? Qualquer pessoa, se tiver em pecado e comer, vai ser perdoado na hora. Que a tia Cátia é amor, né? A graça é revelada para nós aqui também. 4 meses sem vir na igreja, quando vem para servir. Eita glória! Vamos colocar de pé então, pessoal. Eu queria pedir os meninos aí atrás para ajudar lá. Já desceu o maná? Já desceu? Eu via um maná descendo assim. Queria pedir André, Jean, Almi, preparar um refrigerante lá, tem uma coca estalando. Olha, meu Deus, né? É benção pura. Então, pessoal, se você não gosta de angu, come sua carne. Se você não gosta de carne, come seu angu, não é? E aproveite. Se você não gosta de carne de angu, come queijo, né? Que tem também. E vai dar tudo certo, vai ser benção. Sim, obrigado, Jô. Moça que está com a Jô, você está aqui, não é? Meu amigo Tiago,
sua muito digna esposa. Amsterdã e o meu amigo ali da máscarazinha azul, que Deus abençoe você. As meninas lá do São Felipe, que Deus abençoe. Meu amigo William. A minha amiga que ligou hoje, mas o seu namorado, que Deus abençoe. E todos que nos visitam aqui, sejam muito bem-vindos. A casa é nossa. Amém, pessoal? Amém, pessoal? Então tá jóia. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado por cada amigo que está aqui, por cada irmão que está aqui. Obrigado por quem esteve online conosco. Eu creio que foi abençoado de igual forma. Que o Senhor abençoe cada família representada aqui e também nas nossas casas online conosco. Abençoe a vida do John, que nos serviu aqui com a internet, transmitindo o culto. Abençoe a vida de cada músico que voluntariamente veio para cá servir. O Almir, obrigado, Senhor, por cada um que acrescenta nessa equipe, Pai. Que o Senhor esteja abençoando cada jovem aqui, cada irmão, cada irmã. Abençoe o nosso lanche, quem preparou, quem doou. Abençoe o Amsterdã, que ele consiga ler esse livro e ser edificado por ele. Abençoe o Tiago Efraim Books, a Luciana Natural Veste e todos que estão aqui sejam abençoados de igual forma, Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares. Pedimos, Senhor, dá-nos uma semana top. Em nome de Jesus. Amém. Sendo as suas mãos, que a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Valeu.